vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Só em ti, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Ó Deus, aqui estão depositados, Senhor, os dízimos e as ofertas, Deus. Que tu, Jesus, possa encontrar fé na terra, Senhor. Encontre, Deus, fé em nossos corações. Encontre amor em nossos corações, Pai. Encontre a bondade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que agradecemos, faz de nós terra fértil, Senhor. Prospera, Deus, o teu povo em todas as áreas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E que na tua casa, Deus, venha a transbordar, Deus, em todas as áreas. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Diácono João Paulo, por isso citar em nome de Jesus. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tá bom, Micael, tá ótimo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de capítulo. Exatamente, isso mesmo. Hoje nós não vamos entrar nas covas dos leões. Mas nós vamos tentar entrar. Não, vamos tentar entrar no banquete do rei Belsazar. Amém? Todos já aí, Daniel 4? Senhor nosso Deus, guia-nos, ó Deus, em tua verdade, Pai. A tua palavra, Senhor, é a verdade, Deus. Mostra-nos os teus caminhos. Espírito Santo, ensina a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós não queremos ouvir vozes do mundo, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Necessitamos, ó Deus, da voz do nosso pastor, daquele que nos guia, Senhor, porque sabemos que a tua voz nos guia em pastos verdejantes e em águas tranquilas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas, nos dando entendimento, Senhor, sobre as coisas do teu reino, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o nosso entendimento para a tua palavra e nos ensina, Senhor, aquilo que tu queres que nós venhamos a aprender, Deus. Ensina, Senhor, os teus mistérios. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos falar aí do... Deixa eu desligar aqui, ver se meu telefone está desligado, né? Espero que todos... Diz aí, capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou
e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive, a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constituiu sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. E esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes e da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Paramos aqui, depois continuamos.
vamos entender o que é que se passava aqui. O rei Nabucodonosor tinha esses sonhos e essas visões, e graças a Deus tinha lá um homem de Deus para poder interpretar esses sonhos de Nabucodonosor. Nós já falamos aqui, já ensinamos aqui acerca de profecias, né? E da linguagem profética, dessa linguagem simbólica das profecias. E é bastante interessante e peculiar esta profecia que é dada no sonho de Nabucodonosor, sobre Nabucodonosor, interpretada por Daniel. É diferente de uma profecia que Daniel não interpretou. Teve profecias que Daniel não interpretou, e o anjo disse: Daniel, guarda, porque isto é para muitos dias, não é para ti agora, não interessa saber. E aqui Daniel interpretou exatamente como era para ser, o que é que iria acontecer. Claro que eu já falei aqui que a maioria das profecias, elas têm um duplo cumprimento. Muitas das profecias fazem referência àquele próprio tempo, mas também ela tem um cumprimento futuro, e muitos deles em Jesus Cristo. É o duplo cumprimento das profecias. Ok? Agora, por que especialmente peculiar essa profecia de Nabucodonosor? Porque os TJs, né, conhecido como testemunhas de Jeová, eu esqueço que está na internet, os testemunhas de Jeová, baseiam-se nesta interpretação. Ou seja, imagine, eles pegaram essa interpretação e disseram que esta árvore, disseram assim: Daniel, você está errado, essa árvore não é Nabucodonosor, essa árvore é Israel, esses 7 tempos não é sobre Nabucodonosor, é sobre Israel. Então, os testemunhos de Jeová fazem a seguinte interpretação: a árvore é Israel. Então, quando Israel fosse cortado, passaria 7 tempos, né? E nesses 7 tempos, aí ele faz aquelas contas, 7 tempos, 7 anos de 7 semanas de ano, que a gente faz aqui aquela questão toda. E eles disseram que são 2000 e não sei quantos anos. Tem uma conta aqui que se faz, que vai dar exatamente na vinda de Jesus Cristo. E eles fizeram a continha, e isso dava em 1914. Então, os testemunhas de Jeová fixaram essa data de que Jesus viria, reinaria, o reino seria estabelecido em 1914. Né? O que não aconteceu. Jesus Cristo não estabeleceu o reino dele aqui na Terra em 1914, e por isso Thales Russell errou. Né? Não, isso não aconteceu. Só que aí o que acontece? Todo mundo sabe o que aconteceu em 1914. O que aconteceu em 1914? Guerra. Só que, claro, não só isso, como eles também fizeram uma conta e cairia lá no dia que o Messias viria para restabelecer o reino, a primeira vinda do Messias, e que também daria para que essa conta chegasse, eles teriam que modificar a data que é historicamente conhecida para a entrada da Babilônia em Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor pela última vez entrou em Jerusalém e levou cativo o restante da população e destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Então isso aconteceu no ano 590 e alguma coisa, e eles dizem que foi no ano 600 e alguma coisa. Dá uma defasagem de 10 anos, que é para a profecia caber exatamente onde eles querem. Né? E o que é que diz que foi em 607? É porque eles querem, e eles dizem que é comprovado cientificamente que foi, e que é aceito pela comunidade teológica que foi, e na verdade ele pode dizer o que quiser, mas não foi. Historicamente foi 590 e tanto que Israel foi levado cativo para a Babilônia. E então toda a profecia, todo o sistema lá dos TJs vai sobre esse 1914. Só que como Jesus Cristo não veio e não estabeleceu o reino,
Então, o que é que eles dizem? São falso profeta? Não. Jesus Cristo veio, já estabeleceu o reino, vocês é que não viram. Vocês é que não viram. Então, estabeleceu o reino espiritual. Claro, em 1914 não aconteceu nada, o que é que a gente vai dizer ao povo? Dizer que Jesus veio e estabeleceu, está estabelecido. E agora? Agora está estabelecido. Então, o reino é espiritual e não o reino físico. Tinha que dar alguma resposta. E aí, veja, toda uma religião é formada em cima de uma má interpretação das Escrituras, de uma profecia. E o que é complicadíssimo. Por si só, interpretar as Escrituras, uma profecia já é complicado. Interpretar uma profecia e fazer dela. Quando a gente interpreta aqui as 70 semanas de Daniel, eu digo, olha, pode ser, seja assim, só vamos saber, uma parte se cumpre, como diz lá, o que me faz a crer que o restante também vai se cumprir, mas se não se cumprir, a gente pergunta lá por que não se cumpriu. Não é? Se não foi assim como a gente diz, então a gente vai saber, mas se prepara, o importante é estar preparado para subir. Seja no início, no meio ou no final da tribulação, seja antes, depois, ou enfim, o importante é que a gente suba. E então, o mais importante aqui, outra coisa importantíssima aqui, saindo aqui dessa questão da profecia do próprio Nabucodonosor, a primeira coisa importante é percebemos que ele não é um da terra prometida, não é um povo de Israel, não é? Mas o Nabucodonosor, Deus fala com ele. E o que é que Deus fala com ele? O que é que ele diz nessa profecia? Ele está dizendo nessa profecia que, olha, tu és uma árvore frondosa, as pessoas estão debaixo de ti, mas se tu não te humilhares, vais perder tudo isso. E a gente sempre fala aqui que as profecias de Deus, elas não são deterministas. Nenhuma profecia é determinista, até porque, segundo a própria palavra de Deus, toda profecia que nós recebemos, ela é em parte. O apóstolo Paulo diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, toda profecia, ela é em parte. O profeta pode até nem saber do que é que se trata. E, seja ela qual for a profecia, saiba que Deus está falando apenas uma parte dela e não ela completamente. Então, para já, toda profecia ela é em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. E toda profecia de Deus tem um tempo. Deus dá um tempo de misericórdia para cada um de nós. Deus fala e dá um tempo para que a gente se arrependa. E é o que o Daniel diz aqui, olha, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, me chama muito a atenção, como eu tenho falado aqui, que esse livro de Daniel é bom para forjar em nós o caráter do crente, e que a gente saia envergonhado de quem nós somos como crente. E muitas vezes, Deus tem falado no seu altar, Deus tem trazido palavras, né, para a gente se consertar, tem trazido palavras para a gente se orientar, para a gente acordar, para a gente se levantar. E nós não ouvimos esta palavra. Toda palavra que Deus traz no altar, ela nem, por mais dura que ela seja, quando Deus está falando, significa que Ele ainda está dando uma possibilidade de correção para a nossa vida. Porque tem um momento que a voz de Deus vai se calar. Ai, ai, ai. Vai chegar um tempo em que não vai haver mais correção. As palavras, João Paulo prega com as palavras muito duras. Oh, aleluia pelas palavras duras. Difícil é quando vier a chibata. Quando vier a chibata. Aí é que está o problema. Né? Porque não havendo mais tempo de arrependimento, a profecia se cumpre. Então, nem toda profecia ela é determinista. Ela vai determinar. Tem uma condição. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, mas é para o bem ou para o mal. Então, o próprio Deus não disse, olha, eu disse que estaria tu e a tua família todos os dias longe de mim tal coisa.
Não quero isso. Não é? Então, o próprio Deus, ele nos fala e pode mudar a sentença de acordo com a nossa conduta, de acordo com aquilo como nós estamos andando, como nós estamos fazendo. A nossa responsabilidade, a responsabilidade que cai sobre nós, de absolutamente tudo. Então, é muito fácil a gente nos assegurarmos numa profecia e nos desviamos do caminho do Senhor, acreditando que Deus tem a obrigação de cumprir a profecia dele. Deus tem contrato com quem tem contrato com ele. Não é? Deus ele vai trabalhar com quem quer ser trabalhado com ele. Não é? Então essa é a grande questão, principalmente da questão da profecia. Então quando a palavra de Deus tem sido pregada, que a gente observe, que a gente olhe, que a gente se conserte, que a gente observe o que está dentro de nós, como está o nosso proceder, como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos nos portando. Quer dizer, Deus dá uma oportunidade a Nabucodonosor, o teu reino vai ser destruído. Tu vais ser dado, tu vais ser afastado. E o que é que por conhecer Deus, Daniel só estava interpretando, mas por conhecer Deus, ele diz, olha, aceita o meu conselho, rei. Não é o conselho de Deus, aceita o meu conselho. Te converte. Te converte a Deus. Desce um pouco aí dessa tua posição. Olha para os pobres. Te arrepende dos teus pecados. Aí diz que ao cabo de um ano, versículo 29, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, ou seja, teve o sonho, sonhou, e é igual que a gente faz. A profecia veio, um ano depois, a gente nem lembra nem mais quem foi que profetizou, quanto mais da profecia que veio sobre a nossa vida. Exceto a pastora Maria, que tem caderninho de profecia. Lembra todas as profecias. E depois vem lembrando de tudinho. E aí, passou um ano, a gente nem lembra mais da profecia que foi feita, mas aquele que fez é fiel para lembrar da profecia que fez, do que falou. E aí, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, o rei falou e disse, olha a coisa linda, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha a coisa linda. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. 12 meses, aí eu fico imaginando, por que 12 meses? Por que um ano? Não sei se foram realmente um ano, certo, né? Foram 12 meses, passaram lá 12 meses. De repente, naquele dia, naquele bendito dia, ele diz uma palavra, uma frase. Eu não sei se ele tivesse dito essa frase antes, ou se ele tivesse dito essa frase depois, ou se ele prolongou a profecia de Deus por um ano. Não sei o que aconteceu. Ele poderia ter até se tentado modificar alguma coisa na sua vida e foi aguardando aí, prolongando, 12 meses depois, pecou pela língua. E aí mas ele só disse isso, coitado. Mas só disse isso. E às vezes a gente também diz isso, mas eu nem sabia que isso era pecado. Eu nem fazia, e foi só uma vez. Que nem um irmão uma vez disse assim, mas pastor, olha, eu só traí a minha esposa uma vez só. Foi bem rápido. Não foi bem rápido, mas foi traição. Deus não vai olhar, não, isso aí pode passar, porque só demorou ali 15 minutos, né? Então, foi só um beijinho, pode passar. Não, pecado é pecado. Não existe essa diferenciação, não. Nós achamos
que Deus é qualquer brinquedo, qualquer menino. Não é que a gente delimita o que isso aqui pode, não. Mas isso aqui ele não vai olhar, não. Isso aqui ele não vai nem ver. E a gente se priva de coisas, não é? Grandes, mas a gente peca nas pequenas. Pequenas coisas que a gente falha, que a gente erra. Coisas pequenas que a gente diz, que às vezes para nós não tem nenhum efeito. Não, mas eu disse aquilo, olha, eu nem pensei no que eu disse. Então, o presidente da Aliança Portuguesa emitiu um comunicado, presidente crente da Aliança Evangélica Portuguesa, elogiando a fé dos católicos em Fátima. E dizendo que era genuína aquela fé, e como era? Que era o quê? Admirável. Vai admirar o cão. Disse agora não, que agora eu estou pregando. Agora, 13, 12. Quer dizer, o presidente, graças a Deus, a igreja evangélica não tem papa, não tem representante máximo, mas aí a gente vê o porquê que a aliança evangélica não aliança nada. Por que a maioria das igrejas em Portugal é dividida? Por que a aliança não promove a aliança de ninguém, e os que estão não querem lá ficar, e os que estão de fora já não querem mais entrar, e a aliança caiu. Aí a gente olha, não, mas por quê? Não, porque o povo, olha o que está na presidência da aliança. Quer dizer, aí a pessoa está indo para o inferno, sabemos que a pessoa está indo para o inferno, cheia de fé indo para o inferno. Não é admirável ver essa pessoa indo para o inferno? O que é isso? Que cristianismo é esse? Eu imagino o apóstolo Paulo, passando por uma situação dessa e dizendo, Efésios, como é admirável. É admirável. Acho lindo a fé de vocês. Olha, Paulo no meio do Areópago muda o discurso. Então, Paulo chega no meio do Areópago, vê eles todos com um monte de outros deuses, e ele diz, eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos. E ali acha uma brechinha para anunciar o nome de Deus, para falar de Deus, e para mostrar que eles estavam errados. Olha, vocês reconhecem tanto, mas tem aqui um Deus desconhecido, e é esse que eu vos quero anunciar. Ou seja, eu estou anunciando aqui, eu estou pregando aqui um Deus que vocês conhecem. Eu não estou pregando algo novo. É um Deus que vocês conhecem, que está aqui, é o Deus desconhecido. Esse que vocês não conhecem é o que eu vos anuncio. Ou seja, achou ali, no meio daquela idolatria, uma coisa para chamar a atenção do povo para a existência de Deus, para a existência do verdadeiro Deus. E aí, a gente chega aqui e o que é que nós encontramos? Uma fé linda, genuína. Uma palavra destruiu Nabucodonosor. Uma palavra destruiu uma nação gigantesca, uma das maiores nações do mundo. Uma palavra, uma falta de arrependimento, uma falta de consciência, não é falta de conhecimento, porque Deus deu diversos sonhos, deu visões, o homem viu e experimentou. Quem de vocês que viu aí um quarto parecendo ao filho do homem, saindo da fornalha? Ninguém. O homem viu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aquela experiência que ele teve não resultou em nada, não. Não resultou em muita coisa, não. E uma palavrinha pôs por terra tudo. E aí eu chamo a nossa atenção para nós como representantes, como embaixadores do reino, da nossa importância diante daquilo que nós somos, como representantes do reino de Deus. Em qualquer lugar que nós estejamos, somos embaixadores do reino de Deus. Somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores temos que representar o nosso. Olha, a fé genuína
Não sei o que ele acha de fé genuína. Não sei o que ele acha de fé genuína. Mas que é fé? É. Digamos que é fé. Não é a fé que salva. Mas é uma fé, o povo está acreditando. E aproveitar a oportunidade para dizer, minha gente, mas essas que vocês estão referenciando não salvam. Não salvam. Essa que, eu diria assim, mas eu quero dizer a vocês, que essa que vocês estão reverenciando não salvou nem os pastorinhos que hoje vão ser beatificados, que morreram alguns meses depois de terem visto Fátima. Olha, bateu o quê? Não era isso. Bateu a doença, como foi? A pneumonia, qualquer coisa aí. A peste negra, sei lá o que danado foi. Bateram as botas. Não salvou nem... Não tinha nem... Tá tudo descalço. Quer dizer, morreram. Olha, teve uma visão de Fátima e morreram. Alguns meses depois, doente. E por que não pediu para Fátima? Porque era, segundo um padre da Igreja Católica, diz que essa só sobreviveu porque ela, como ela era mais velha, não acreditou naquela aparição que foi forjada pelos padres para aparecer ali e dizer que também apareceu qualquer coisa aqui em Portugal. Quer dizer, toda uma mentira, e o homem admira as pessoas, um crente admirando. Oh, que coisa linda, olha que coisa linda. Que é isso? Estão indo tudo para o inferno. Oh, que lindo, estão indo para o inferno. Olha, participante. Tem participante de alguma... Aí participante, vamos falar de participante que eu também quero falar? Vamos falar de participantes que eu quero dizer. Uma coisa é nós irmos evangelizar esses homens e essas mulheres que nós encontramos pelo meio do caminho indo a Fátima. Evangelizar, devemos sim pará-los no meio do caminho e mostrá-lo a verdade. A ele e a qualquer um outro que parecer no nosso caminho. Temos a obrigação de ver o povo fazendo aquilo e dizê-los que estão errados. Agora, eu não quero estar na pele das pessoas que colaboraram para que essas pessoas chegarem a Fátima. Lavando os pés dessas pessoas, cuidando dos pés dessas pessoas que estão indo a Fátima, dando alimento, comida e casa para que essas pessoas cheguem até Fátima. Se Deus quisesse parar uma dessas pessoas pelo meio do caminho, iam ter crentes levando essas pessoas até Fátima. Isto é inadmissível. Inadmissível para quem conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não sejais participantes com o diabo. Como é que a gente tem coragem como é que nós temos coragem de nos achegarmos diante de Deus? Como é que nós temos coragem de nos ajoelharmos diante de Deus? De dizer que Deus opera na nossa vida quando o Espírito Santo nem nos exorta quanto o mal que nós estamos fazendo. Pelo amor de Deus. O que é isso? Que evangelho é esse que nós estamos... Não, é porque nós temos que evangelizar. Não, nós temos que fazer a nossa parte, porque nós pregamos a Jesus Cristo. Vocês não pregaram a Jesus Cristo? A pessoa está indo para Fátima. Quem é Fátima? A mãe de Jesus Cristo. Aí o que Jesus Cristo faz? Olha para eles assim, eles estão indo visitar a minha mãe lá em Fátima. Vamos levar pessoas para cuidar deles? Então eu estou indo para o lugar certo. Aí chego lá, tem uns bandos de crente desviados, colocando o nome. Jesus te ama. Ama! Claro que ama, mas não porque está indo a Fátima, pelo amor de Deus. Aí o que é que nós temos aqui? Uma nação depressiva, uma nação que não vence, um evangelho que não é pregado, que não é anunciado, que não avança, pastores desentendidos, povo desunido, e não sabemos por quê.
Pessoas cheias, igrejas cheias de pecado, crentes que não se convertem. Crentes que não se convertem. Por quê? Por essa nossa capacidade de dizer, não, vem e continue aqui, que é melhor que você esteja aqui. É melhor você estar aqui assim do que, nossa Deus. A igreja não é clube social. A igreja não é lugar de arrecadar dinheiro. A igreja é local onde pessoas salvas se reúnem para adorar o grande. No meio das pessoas salvas, aparece uma ou outra que não é salva, que se junta e acaba sendo salva. Também pelo poder da ministração da palavra de Deus. Sem reservas. Sem reservas. E isso pesa. Pregar a palavra de Deus sem reservas pesa. Pesa. Porque aqueles que não querem ouvir vão embora. Mas os filhos sempre querem ouvir a voz de Deus. Sempre querem ouvir a palavra de Deus. E aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que são salvos, percebe perfeitamente a palavra de Deus sem reservas. De Gênesis a Apocalipse. Não, vamos tirar esse livro aqui de Jeremias que está falando aqui sobre a idolatria, vamos. Está entendendo isso? Então, a gente precisa acordar, minha gente. Nós precisamos acordar, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Precisamos entender o que é a igreja e qual a nossa posição. Qual a nossa posição dentro do Evangelho? Amamos essas pessoas que estão indo? Amamos. Claro que amamos. Jesus ama. Ama os que estão indo para Fátima, claro que ama. Ama o que acabou de estuprar uma mulher, ama o que acabou de matar, ama também. Ama todo mundo. Agora, não é por isso que eu vou ser conivente com o pecado dos outros. Agora, uma coisa Deus fala, e essa é que eu temo. Vou até beber água. A primeira é que ele diz que aquele que muito é dado, muito também é cobrado. Mas ele também nos adverte para nós não fazermos, né, não aprovarmos aquilo, como é que eu nunca lembro esse versículo correto. Para nós não aprovarmos aquilo que não fazemos aquilo que negamos ou que não aprovamos. Que para nós não, uma vez que nós conhecemos a verdade, e nós sabemos que aquilo não deve fazer, e nós acabamos por fazer. E criamos na nossa mente uma desculpa. Meu amado, Deus não está para brincar com ninguém, não. Deus não está para brincar com ninguém, não. Uma frasezinha, um atozinho, acabou com a vida de Nabucodonosor. De repente, quando vê coisa linda, Nabucodonosor dá essa expressão. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, me exaltando. Nem terminou de falar essa palavra, acho que ele terminou em magni. Veio a voz de Deus, a voz do próprio Deus. Uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Passou, já foste. Ó, sai daí. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartiam comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha, vai passar os 7 tempos sobre ti, até que tu reconheças que o Senhor vive. Que o Senhor reina. Nabucodonosor, essa tua magnificência toda eu vou
coisar, vou tirar aí, até que tu saibas quem é Jeová. Quem é Jeová? E aí, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E ele foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas das águias, e a sua unha como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço a glória e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar ao que anda na soberba. Olha que coisa linda. Ele reconheceu, e Deus restaurou. Deus restaura. Agora, para que Deus restaure, o que é necessário? Arrependimento. O arrependimento traz de volta. Nos coloca de volta aos caminhos do Senhor. E claro que o arrependimento, né, é um caminho de volta completa contra aquilo que onde nós estávamos indo. Ele olha para o céu e reconhece que Deus é o que fez. Que Deus é o que faz todas as coisas. Ele reconhece exatamente que o domínio vem dos céus. Ele olha para o céu e glorifica a Deus. Aquele que já havia glorificado a Deus em 3 outras situações, e agora torna a glorificá-lo. E Deus restabelece ele ao trono. O restabelece ao trono. E isso mostra para cada um de nós a importância, primeiro, de que nós temos, nem toda profecia, ela é obrigatoriamente determinista. E segundo, que nós sempre temos a possibilidade de voltar atrás naquilo que nós fazemos. Basta que nós tenhamos um coração disposto a isso. Ou seja, um coração disposto a isso é um coração com o Espírito Santo de Deus. No caso de Nabucodonosor, era um coração mesmo disposto a isso. É olhar e reconhecer. No nosso caso, é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, nós... Falhou aqui, ó. Deu um problema nas pilhas. A nossa questão, o nosso maior, não é problema, mas digamos assim, é que nós queremos fazer a força por nós mesmos. Procuramos a força em nós. Quer dizer, mas não foi Ele que disse que nos daria todas essas coisas? Ou seja, que eu posso salvar algum de vocês? Eu posso trazer algum de vocês ao arrependimento? Eu posso curar algum de vocês? Alguém aqui pode, pelo amor de Deus? E por que a gente costuma colocar a força do evangelismo, a força do avançar, a força nas nossas mãos, a força do pregar nas nossas mãos? Se eu fosse pregar com a minha força, mata todo mundo aqui. Não, a gente tem que... É na força do Espírito. Se eu não confiar no Espírito Santo para falar, meu Deus do céu. É sem condição. Quer dizer, eu não sei o que dizer para salvar fulano. Você não tem que dizer nada para salvar fulano, você não vai salvar fulano. Quem vai salvar fulano é o Espírito Santo, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E se o Espírito, se salvar, que é o mais difícil, o Espírito Santo vai fazer, imagine falar.
Imagine falar o que tem que falar. E as pessoas ainda não percebem isso. E por isso que eu sempre digo aquela questão, olha, se o Espírito Santo não te exalta, quem sou eu para te exaltar? Se o Espírito Santo, isso eu dizia com a minha esposa, né? João Paulo, essa roupa tá bonita, minha filha, olha. Essa roupa tá decente, minha filha? Se o Espírito Santo não toca no teu coração, não sou eu que vou tocar. Aí ela ia trocar. Ela ia trocar. Mas era se o Espírito Santo não tocava o coração, era eu que ia tocar. Não era. Não é? Então a gente tem que crer que é o Espírito Santo que toca as pessoas. E aí eu já disse isso e eu digo de novo, que as pessoas dizem, mas eu não sabia. Não é questão de não saber, não. Mas eu não. É claro que quanto mais nós conhecemos a palavra, e por isso nós dizemos, se não conhece, não tem excusa. A Bíblia está aí para ler. Né? Se não ler, ainda é um problema teu. Mas é que eu não sabia, eu não fui ensinado. Eu não fui ensinado nisso. Aí o irmão chegou para mim e disse assim, mas é que eu não sabia, olha, eu não sabia, eu não fui ensinado nisso. Aí a gente diz, mas o senhor não foi ensinado porque eu não quis, porque toda terça-feira tem culto lá na igreja, porque o senhor não vai, não. Terça-feira eu vou. Nunca apareceu na igreja, na terça-feira. E aí, ou seja, não, mas é que eu não sabia, mas a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui para ler. Né? Também não quer que Deus abra a sua cabeça e coloque a Bíblia lá dentro. Agora, ele coloca o Espírito Santo lá dentro. E o Espírito Santo dá uma agonia aqui, eu não sei o que é. Tem alguma coisa estranha, eu não estou sabendo o que é. Claro, eu não li a Bíblia, eu não sei o que é que está de estranho, mas tem estranho, alguma coisa está me incomodando. Aí o que é que eu faço? Eu vou embora. Não. Vou orar até que o Espírito Santo me revele. Senhor, eu não sei o que é, mas me revela aquilo que está errado. Me revela aquilo que está acontecendo. Me revela, Senhor. Né? E a gente pensa que uma única frase de Nabucodonosor destruiu toda a questão dele. Uma frase só de Nabucodonosor destruiu tudo que ele fez. Não. Foi um conjunto de ações. Um conjunto de ações. E as pessoas dizem, mas eu não sei por que aconteceu isso comigo. Só por causa de uma palavrinha. Não, meu filho. Não é por causa de uma palavrinha. Se bem que uma palavrinha é muito forte. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, quando sai, é que aqui dentro já está saindo por aqui. Agora, é uma sucessão de coisas erradas que espiritualmente vai dar em coisa muito boa, não. E aí, a pessoa tem que orar a Deus e pedir que o Espírito Santo revele aquilo que está sendo feito. Aquilo que nós estamos fazendo de errado. Porque é papel do Espírito Santo converter. É papel do Espírito Santo nos exortar. Segundo a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Diz que ele tem ciúme de nós. Que ele cuida de nós. E o Espírito Santo não é uma força, um poder de Deus. Isso é o pensamento dos testemunhos de Jeová. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder. O Espírito Santo é Deus. É Deus, e como Deus, ele tem características de pessoa. Ele chora, ele geme, ele fala, ele se alegra. Então, nós não estamos só. Nós temos a quem recorrer. E a quem nós recorremos não está longe de nós. Está dentro de nós. Porque nós somos templo e morada desse Espírito. Então, meus amados, para concluir, eu quero que, como eu sempre digo, vou dizer em todos os capítulos de Daniel, eu vou dizer isso. Que a gente olhe para a história de Daniel. Tire uma lição para a nossa vida. Tire uma lição para a nossa vida. Que a gente se envergonhe do crente meia boca que nós somos. Que tome posição de crente no meio dessa nação. No meio dessa nação. Idólatra, depressiva. Mas o povo lá fora tem que saber que o Senhor reina. E Deus tem poder para mudar a história de Portugal. Tem poder para mudar a história dessa nação. E eu acredito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar e buscar a minha face e... Exatamente. E sararei a sua terra. O que a gente está esperando para sarar a terra? O que a gente está esperando para sarar a terra? Ouve. Lê o que a palavra de Deus diz. Está aqui. Se humilha. Busca, se converte. Não é? Se converte, busca. Porque Ele é fiel para fazer. Eu não tenho dúvidas que se as igrejas evangélicas aqui em Portugal, que recentemente tem colocado aí que tem crescido, não é, Maria? Alguma coisa desse tipo, ou tem diminuído, como é? Tem o quê? Tem diminuído, né? Tem diminuído. Mas se esse povo se humilhar, proclamar um jejum verdadeiro. Mas olha, que nós vemos, infelizmente, agora nós desanimamos? Não, vamos fazer a nossa parte. Lembrando que nós somos poderosos em Deus para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Olha, se Deus tratou com o ímpio Nabucodonosor, quanto mais com Portugal. E em nome do Senhor Jesus Cristo, já oro, agora já encerro e orando, para que esse principado e essa potestade caia por terra em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. A vigília no dia 20. Vem cá, seu Manuel. Paz, igreja. Portanto, é para lembrar que a vigília é no dia 20, portanto, na noite de 20 para 21, portanto, sexta para sábado, à meia-noite, na Cruz Alta, no Bussaco. A concentração, portanto, para estarmos aqui todos, por volta das 10h30. Chega, pastora? Vai precisar mais. É sábado para domingo ou domingo? Então, e no domingo não há culto? Isso aí dá. São as 4h30. O senhor dorme, dá tempo do senhor dormir até as 4h30. Pronto, é que eu como vejo dia 20, é 20 para mim será de sexta para sábado. Porque de sexta para sábado já não é no dia 20, é no dia 21. Não, é do 20 que é sábado para o 21 que é domingo. Não. É aqui, ó. Sexta, sábado, domingo. Do 20 para o 21. É de 20 para 21. Às 10h30 da noite, não é? Encontramos aqui às 10h30 da noite no dia 20. No dia 20. Exato. Não. Que é dia 2. Ah, tá. Mas vence à meia-noite. E houve um senhor que me perguntou, mas vence no dia 31 ou no dia 1? Não, vence no dia 31 à meia-noite. Ah, pois é. Então vamos lá. Também os abençoados que vão viajar amanhã. Vamos orar pela vida deles. O pastor vai orar pela vida deles? Então deixa eu orar primeiro, depois você... Hã? Deixa eu
fazer igual a seu Manuel. É só isso. Amém. Amém. Mas eu pensei que você me dá a mão para a gente orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por teres ministrado em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossa vida, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, continua operando, Senhor, em nosso meio. Continua mostrando o teu poder, Senhor. Continua mostrando, Senhor, que tu és Deus, Senhor, e que tu vives e reina sobre Portugal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, destrona, Senhor, esses principados e potestades da idolatria neste lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com o teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e destrói, Senhor, toda essa obra de Satanás, Senhor, sobre esta nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que haja, Senhor, grande concentração, Pai, de pessoas que louvam ao teu nome, Pai, que louvam verdadeiramente, que têm fé verdadeiramente no único e suficiente Salvador da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o teu lugar, Senhor, nesta nação. Toma, Senhor, o trono, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E reina, Pai, sobre as nossas vidas. Reina, Senhor, sobre as igrejas de Portugal. Reina sobre os crentes de Portugal, Senhor, verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Senhor. Deus, eu oro, Deus, pela viagem, Pai, do Dudu e da Yasmin, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa viagem, Senhor, com o teu propósito, Deus, e passa a se cumprir, Deus, sobre a vida desse casal, Pai. Que tu os abençoe, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, cumpre, Senhor, o teu propósito na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos, Senhor, possa, Senhor, guiar essa viagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua potente mão, Senhor, esteja sobre a vida deles, levando em segurança, Senhor, até a sua nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E faz deles dois, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, um representante, embaixador fiel teu, Senhor, no meio daquela nação, no meio dos corruptos, Senhor, no meio daquela geração perversa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, um João Batista, Senhor, naquela nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que eles sejam, Pai, como diz na tua palavra, Senhor, um candeeiro posto sobre um monte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, que eles sejam sal naquela cidade, Senhor, que eles sejam sal, Pai, naquela nação, naquele estado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Protege-os, Senhor, de todas as ciladas de Satanás, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Protege a mente deles, ó Deus, para que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que cumpram o teu propósito, Senhor, naquela nação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu sei que tu, Senhor, é Deus poderoso, Pai. Pai, vai na família, Senhor, do Dudu, em nome do Senhor Jesus Cristo, e resolve, Senhor, todo o problema que há lá, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós não podemos mover a nossa mão, mas tu podes mover a tua potente mão, Senhor. Cumpre, Deus, a tua palavra e dá vitória, Senhor, a esta família. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, traz de volta, Senhor, aquela que estava perdida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra, Senhor, o teu poder, manifesta a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Traz, Senhor, a salvação sobre a vida dele, sobre a família dele, em nome do Senhor Jesus, Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Deus, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais fazer. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos que não puderam estar aqui, Pai. E aqueles irmãos que estão conosco, Senhor, no Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-os, Senhor, e livra-os, Senhor, da corrupção do homem, Senhor, da corrupção da carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Firma-os em tua palavra, em nome do Senhor
Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais alguma coisa? Não. Vamos em paz, que os anjos ministram a nossa ida, a nossa casa.